Começa agora a Hora do Ângelus, na Rádio Cerrado. Sexta-feira, 13 de junho, viva Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Hoje a igreja celebra a memória desse santo tão querido, doutor da igreja. Rezemos a Hora do Ângelus pedindo a intercessão de Nossa Senhora e também a intercessão de Santo Antônio por todos os doentes da nossa família, amigos, por aqueles que estão sofrendo a dor do luto, da perda de alguém, com um problema de saúde complicado, pelos cuidadores, e rezemos neste dia principalmente pelos casais, pelos namorados, pelos maridos e mulheres, pelos casados, por aqueles que constituem família, para que haja amor entre o casal, união, diálogo, compreensão. Que Santo Antônio interceda por todos nós casados, pelos namorados, pelas famílias em geral. Logo após a Hora do Ângelus, faremos juntos a reflexão da Palavra de Deus para esta sexta-feira. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Encerrando a 10ª semana do Tempo Comum, neste dia dedicado a Santo Antônio de Pádua, o Evangelho é o de Mateus, capítulo 5, versículos de 27 ao 32. Ouviste o que foi dito, não cometerás adultério. Mas eu vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com mau desejo já cometeu no seu coração adultério com ela. Se teu olho direito te leva ao pecado, arranca-o e atira-o longe de ti, porque é preferível que percas um dos teus membros a ser todo o teu corpo atirado na geena. E se tua mão direita te leva ao pecado, corta e atira longe de ti. É preferível que se perca um só dos teus membros, a que ter todo o teu corpo, que todo o teu corpo seja atirado à geena. De outra parte, também isso foi dito: todo aquele que se divorciar da sua mulher, dá-lhe então certidão de divórcio. Mas eu vos digo, todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto em caso de união ilegal, expõe-na ao adultério. E quem se casa com ela, comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos fala sobre o divórcio, sobre o adultério, sobre as uniões. Hoje nós temos muita polêmica acerca do que pode e o que não pode, se eu posso comungar, se eu posso frequentar os sacramentos, porque eu já não vivo com meu marido, eu estou separada, eu vivo com outro, e assim é o homem, a mulher, casais de segunda união, terceira união, tem muitos casos que nós vimos em nossa sociedade hoje. Mas a lei de Deus não muda, a lei de Deus continua a mesma. Jesus não veio abolir a lei, ele veio aprimorar, fazer cumpri-la. E ele é até mais rigoroso nessa questão do divórcio, das separações. Porque ele diz que o que Deus uniu, o homem não separa. Por isso, o matrimônio não deve ser destruído, separado. Se o homem
divorcia da sua esposa, ele expõe a sua esposa ao adultério. Antigamente, na época de Moisés, era permitido dar uma carta de divórcio para a mulher. Quando o homem não queria mais viver com aquela mulher, ele entregava à família, entregava uma carta de divórcio, devolvendo como se fosse um objeto, um negócio que ele desfez. Só que para Deus, a união entre homem e mulher é muito mais do que isso. Significa transformar duas pessoas em uma só carne, um só pensamento. Quando você recebe o matrimônio, você está se unindo a alguém para sempre. Nós não devemos devolver o marido, a esposa para a família, a não ser em casos muito graves, casos seríssimos, que deve ser levado à igreja, ao seu pároco. Talvez aconteça de anular um casamento em casos extremos, de uniões ilícitas. Às vezes a pessoa foi obrigada a se casar, ou aconteceu uma violência muito grande, um problema sério que deve ser levado para ser analisado. Mas Jesus nos pede que nós sejamos um só, o casal, que o marido não se divorcie de sua esposa, nem a esposa do seu marido, porque vai estar expondo essa pessoa a cometer adultério, a pecar. E Jesus fala ainda, se a sua mão te leva a pecar, corta. Melhor ir para o céu com uma mão, sem uma mão do que ir para o inferno com uma mão. A mesma coisa ele diz do seu pé, se seu pé te leva a pecar, arranca-o. Jesus não está falando literalmente para cortarmos a mão, o pé, nada disso. Jesus está dizendo, se nós nos conduzimos para motivos de pecado, ocasiões de pecado, situações que nos levam a pecar, que tiremos isso da nossa vida. Se naquele lugar que eu frequento, a conversa é sempre a mesma, os meus amigos me incentivam a atrair o meu marido, a cometer coisas erradas, eu não vou naquele lugar. Eu corto aquele tipo de amizade. Ou eu tento mudar as pessoas com as minhas palavras, mas eu evito ocasião de pecado. Isso que Jesus nos diz, nós devemos evitar, cortar de nossa vida tudo aquilo que nos leva a pecar, que nos leva a agir contra a vontade de Deus. Se eu vou fazer algo que eu vejo que não agrada a Deus, que eu retire aquilo da minha vida. Eu não vou por aí. Isso não agrada a Deus. Ou se eu fizer isso, eu posso estar pecando, ou posso estar cometendo um grave pecado. Ali eu vou pecar, então eu não vou. Eu evito essas situações, eu evito os lugares. Antigamente, quando a gente era jovem, meus pais sempre diziam, não fique sozinho com seu namorado, não vá para lugares escuros, não fique muito tarde na rua. E a gente pensava, nossa, mas que chatura, né? Meu pai enchendo o saco. Mas não é nada disso. Ele estava mostrando para nós lugares perigosos, ocasiões de pecado, de perigo, de expor a nossa vida. E assim nós devemos pensar hoje, será que eu busco essas ocasiões de pecado? Estou sempre em lugares que me levam a pecar? A pensar em pecado contra a minha família, contra meu esposo. Hoje as pessoas dizem, tudo bem, casou, não deu certo, larga, arruma outro. Mas quem já passou por isso sabe que não é bem assim. A dificuldade dos relacionamentos, os filhos que surgem de um relacionamento, depois de outro, depois une-se um marido, um homem, uma mulher, de famílias já iniciadas com outro casal, é uma dor de cabeça, é um sofrimento, a gente sabe disso. Jesus não está sendo duro, não está sendo exigente demais conosco. Ele quer o amor, Ele quer a concórdia, quer que sejamos felizes. Mas nós sabemos até que ponto nós podemos ser felizes, evitando ocasiões de pecar. E que nesse dia dedicado a Santo Antônio, lembremos de pedir a Santo Antônio que esteja conosco em nossos casamentos, nos namoros, que abençoe os namoros, aqueles que não têm namorado, que não são casados, que peça também a intercessão de Santo Antônio. Sim, ele é o protetor dos casais, dos namorados, protetor da nossa igreja, um grande doutor da igreja. Que ele nos interceda por nós, esteja sempre protegendo nossas famílias. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós.
Ó Deus, Pai e Mãe da família humana, guarde e faça prosperar o lar de todos nós. Amém. Ó Senhor Jesus, que viveu na família de Nazaré, faça dos nossos lares um lugar de aconchego e de muita alegria. Amém. Ó Espírito Santo, que ilumina e unifica, transforme nossas igrejas em casas de família, abertas, acolhedoras e serviçais. Amém. Que a bênção do Deus Amor, Pai, Filho e Espírito Santo, derrame-se sobre todos nós e permaneça para sempre. Amém.